Olá, olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Edmor. Vamos começar aí nosso treinamento sobre o painel de indicadores. Hoje nós vamos falar sobre como transformar os nossos dados em análise gerencial, né? Então, vamos trabalhar esses dados para apresentar de uma maneira clara os dados representados aí em gráficos, tabelas e indicadores numéricos. Vamos lá. O painel de indicadores é um plugin do RP Flex, é um plugin que a gente vem trabalhando aí já há algum tempo, mas nem todos vocês conhecem, né? Então, ele permite que vocês tracem aí a análise gerencial dos dados da base de dados de vocês, através de gráficos, tabelas e indicadores numéricos. Então, aqui eu tenho algumas representações das possibilidades de trabalhar esses dados, para que eles se tornem de uma forma mais atrativa, mais visual a análise e favoreça aí todo o trabalho da gestão, certo? Então, ele traz a informação de uma maneira clara, impulsionando a tomada de decisão por parte da gestão, tá? A parte da montagem do painel de indicadores, ela provém de duas fontes de dados. Então, vocês podem trabalhar o painel a partir de uma consulta padrão do RP Flex. Então, para quem não precisa aí de grandes interferências em termos de dados, né, de montagem, de análise dos dados, vocês podem utilizar as próprias consultas já disponíveis do sistema. Então, são as consultas padrões do sistema. Ou quem tem já consultas SQL personalizadas, já trabalhadas para a gestão, também pode utilizar dessa fonte de dados para a construção dos painéis de indicadores. A montagem do painel, ela depreende que você trabalhe com dados dinâmicos. Então, a gente tem um artifício, um recurso para a montagem dessas fontes de dados, que não requer uma interferência na hora de eu construir ou analisar o dado. Eu deixo já ele montado, a fonte de dado, com análise anual. Então, a gente tem recursos para que ele se torne uma análise dinâmica. Então, eu trabalho, mesmo que a minha consulta precise, né, que eu selecione o ano, eu tenho o recurso para que esse ano seja dinâmico. Então, eu trabalho uma data atual. E o sistema vai se moldar a análise daquele período para vocês, evitando que vocês tenham algum tipo de interferência para a seleção de parâmetros. Então, a gente já deixa a fonte de dados preparada com os parâmetros e eles vão se tornar dinâmicos no momento da análise. Quais são os tipos de indicadores que vocês podem trabalhar? Nós vamos ter indicadores do tipo card numérico, quando você quer destacar um dado, uma pontuação relevante, e você pode trabalhar com cores atrativas. Então, se o dado atingiu o seu objetivo, você trabalha uma cor. Se esse dado está aquém do seu objetivo, você trabalha uma outra cor. Então, você destaca a atenção necessária, né? E você pode também atribuir fórmulas para a montagem desses cards. Vejam só, eu estou aqui com um card tipo numérico, né? Onde eu quero tratar metas críticas. Vou trabalhar aqui, meu foco imediato vão ser nas minhas metas críticas. Bom dia. E aqui, para a montagem desse card, eu tenho os meus operadores, então eu trabalho com fórmulas, né? Eu tenho os meus operadores aritméticos aqui, matemáticos. Trabalho também as minhas variáveis, o sistema vai
permitir que, a partir da minha fonte de dados, eu crie variáveis, né? Ou eu trabalhe com as variáveis para a montagem dos meus cards numéricos, e eu posso, então, atribuir uma formatação para visualização desse card, para visualização desse dado, certo? Aqui eu trabalho, então, a minha regra de cor. Como que eu quero atrair a atenção? Vejam só. Então, se ele atingiu a minha meta, eu trabalho uma cor. Se ele for inferior à minha meta, eu vou trabalhar uma outra cor. Então, esse tipo de card, ele é muito interessante para eu trabalhar total de vendas, as minhas metas, certo? Um outro gráfico, né? Um outro tipo de indicador que vocês podem trabalhar no painel são os gráficos. E aí a gente tem alguns tipos, né? Alguns formatos de gráficos. O gráfico ele vai permitir que você tenha uma visão clara dos dados ao longo do tempo e entre dados comparativos. Então, você tem um tipo de gráfico de linha, que ele vai trabalhar, então, uma evolução temporal, como que o meu dado está se comportando ao longo do meu tempo. Então, ele favorece esse tipo de análise. Eu tenho um gráfico do tipo de colunas, então eu consigo fazer comparação de valores, né? Eu tenho um gráfico do tipo pizza, quando eu quero analisar proporção de participação, e eu tenho gráficos de barras horizontais, certo? Quando eu quero trabalhar ranking, né? Comparar aí performance entre categorias, tá? Então, esses são os tipos de gráficos que vocês têm à disposição para trabalhar no painel de indicadores. No caso de gráficos, nós temos ainda alguns recursos relevantes. Os gráficos, da mesma forma que os indicadores numéricos, você trabalha fórmulas, então você compõe fórmulas. A partir das fontes de dados, que você já traz aí os dados mais construídos, né? Mesmo assim, você lá no painel de indicadores, você pode trabalhar com fórmulas. Então, eu posso transformar, por exemplo, a minha consulta, ela tem uma data. Então, eu tenho lá uma consulta de vendas, uma consulta de orçamentos, e ali a data está trabalhando por emissão, está trabalhando diário. Mas no meu gráfico, eu quero ver não por dia, porque senão a quantidade de dados seria muito gigante. Então, eu tenho fórmulas que vão traduzir aquela data de emissão em períodos. Então, eu trago o dado de uma forma mais agrupada. Esses períodos podem ser mês, podem ser trimestrais, bimestrais. Então, a gente pode, através de fórmulas, né, fórmulas que já estão criadas, montadas no painel, extrair a informação de uma maneira mais agrupada, né, para que você traduza em informação mais relevante para você. Além das fórmulas, a gente pode agrupar informações. É o que a gente chama de séries. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma consulta de vendas, de uma consulta de pedidos, mas eu quero que esses dados sejam agrupados por vendedor ou por cliente. Então, as séries te ajudam a construir esse agrupamento, né? E aí você tem esse comparativo mais claro. Qual foi a performance de cada um, né? Cada uma das séries em relação ao seu todo. Todos esses recursos estão aí disponíveis para o refinamento dos seus gráficos. Um outro tipo de indicador que está disponível no painel são as tabelas. As tabelas é quando você quer trabalhar detalhamento do dado. Então, ela é útil aí para listagem, criação de ranking, auditorias de dados, né? A gente tem
a possibilidade de apresentar os dados dispostos em colunas e linhas. E também eu tenho fórmulas e recursos que permitem que você faça o agrupamento das informações. Eu posso ordenar dados, né? Eu posso criar totalizadores nas tabelas. Além de todos esses recursos da criação do painel, desses tipos de gráficos, desses tipos de indicadores, a RPFlex ela se preocupou em termos das permissões, a governança. Então, quem é que pode criar os painéis, né? Dentro de cada área, vocês vão poder trabalhar essas permissões por perfil. Então, o perfil do usuário vai te indicar quem pode criar os painéis e quem pode também visualizar, porque às vezes a gente quer só dar a possibilidade, por exemplo, de um determinado perfil de visualizar e não fazer a criação. Então, essa é uma das características aí de recursos e ferramentas da construção dos painéis de indicadores, a parte da governança. Além da governança, vocês vão poder, na construção dos painéis, trabalhar com o layout. Então, eu posso dimensionar os painéis, né? Cada indicador eu posso trabalhar a área que ele vai ocupar dentro do meu painel. Então, eu tenho tamanhos pequeno, médio, grande, extra grande. Isso vai distribuir a proporção daquela informação e a relevância dela em termos de visão dentro do painel. Eu posso montar os meus indicadores, movimentando ele dentro do meu painel, então eu posso arrastar, alocando ele no melhor momento, no melhor quadro dentro do meu painel, né? E aí eu trabalho o que é mais relevante. Eu posso, por exemplo, colocar os meus indicadores numéricos na parte superior, os meus KPIs eu coloco na parte superior, eu posso colocar os meus gráficos, as minhas tendências na parte central e as tabelas, que são os detalhamentos, uma parte mais inferior. Então, esses são mais alguns recursos para a construção do painel de indicadores. E vocês vão também poder trabalhar com a experiência visual com temas. Os temas, eles vão ser dois. Então, eu tenho o tema light, que é o módulo com fundo branco, né? Isso é útil para quem está trabalhando ali no próprio notebook, no próprio desktop. Então, você movimenta o seu gráfico. Então, estou trabalhando com a mesma visão, né, do meu notebook, eu deixo ele com fundo branco. Mas eu posso colocar o meu painel numa tela de TV. Então, o meu indicador ele pode ficar numa área da minha empresa, destacado num painel, numa sala de gestão. Então, para essas experiências, a gente tem também o tema Dark. Então, o fundo escuro, que vai garantir uma visão mais confortável. Então, você tem um menor cansaço visual e uma visão melhor à distância, quando você trabalha com o tema Dark. Para quem quer distribuir o painel numa tela de TV, né, numa sala de gestão, vocês têm algumas ferramentas que favorecem também essa visão. Então, você pode deixar a atualização do painel de forma automática. Você deixa ali um tempo para que o painel se atualize, já que a sua fonte de dados ela é construída, né? Então, vamos supor que no meio do tempo eu tive mais orçamentos, eu tive mais vendas. Então, de tempos em tempos, esse painel vai sendo atualizado com termos de dados. E a rolagem do painel. Se eu tenho um painel extenso em termos de altura, aos pouquinhos, de tempos em tempos, o sistema ele pode fazer a rolagem do painel, tá? Então, ele pode rolar o painel de meia tela,
Então, ele mantém uma parte da tela e rola uma segunda parte, ou ele faz a rolagem integral do painel. Esses são dois recursos que ajudam quando você está projetando o painel de indicadores numa TV, numa sala de gestão. Olha só, então no modo de gestão, né, quando eu estou trabalhando com uma TV, a gente indica trabalhar com tema escuro, com a rolagem ativada, né, e com os dados dinâmicos, tá? Atualização de tempos em tempos, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês a construção de um painel. Então, eu mostrei as características, depois eu vou falar de uma novidade que a gente tem aí. E, nesse momento, vamos, então, partir para a construção. Vamos lá. Como construir um painel? Eu tenho aqui já um painel criado. E eu vou criar mais um com base nesse. Esse painel, ele traz as principais fontes de indicadores. Então, eu estou trabalhando aqui, ó, indicador numérico, eu estou trabalhando painel gráfico, diferentes formatos. Aqui eu estou trabalhando com séries, aqui com pizza para fazer a proporção, aqui em linhas para trabalhar a tendência, né? Aqui barras comparativas e tabela. Então, vamos usar esse painel grandão que eu já tenho criado para a gente construir um novo. Então, essa vai ser a nossa base de construção. Sendo um plugin, pessoal, aonde que eu vou criar o painel? Então, vamos lá. Painel de indicadores fica aqui nesse menu, ó, indicadores. Painel de indicadores, certo? Aqui eu já tenho aquele que eu mostrei para vocês, mas eu vou criar mais um. Então, se eu ainda não ativei o modo, né, do plugin, ainda não contratei o plugin, ele vai trazer a possibilidade de você fazer a degustação ou de contratar. Aqui eu vou criar mais um. Você vai atribuir um nome para esse painel. Então, eu vou colocar aqui um nome. E eu já posso atribuir, se no modo de TV, a minha rolagem vai ser da tela inteira ou meia página. Depois eu mostro para vocês exatamente como acontece cada uma dessas funções, né? Vamos construir para a gente ver o resultado. E a atualização, de quantos em quantos minutos o dado vai ser atualizado com o que já foi carregado em termos de registros da nossa base. Aqui eu vou colocar 1 minuto e vou salvar. Eu atribuí o nome do painel aqui em cima, nesse lapisinho, ó, editar propriedades. Mas eu posso atribuir esse nome também através desse botão aqui de baixo, ó, configurações, tá? Sempre que eu crio o painel, é legal eu vir aqui e salvar. A atualização, ela pode ser feita de forma automática, através desse temporizador aqui, mas ela pode ser também forçada, através desse botão aqui, atualizar, tá vendo? Ó? Também é possível. Eu tenho dois modos de construção do painel, de visualização do painel. Né? Então, eu posso ver no tema Dark, que é o da mais adequado para a TV. Tem pessoas que gostam também de trabalhar no desktop com essa visão, né? No modo escuro. Ou a gente pode deixar o fundo branco, tá? O botão de configuração é onde a gente inicia a preparação dos dados. Então, o primeiro trabalho que a gente vai ter é criar as nossas fontes de dados, né? Então, vamos lá.
Eu vou criar aqui, da onde vêm os dados para eu visualizar os meus gráficos, os meus indicadores. Clica aqui no mais. E eu vou, então, nomear a minha fonte. Lembrando que nós temos duas fontes possíveis. Podem ser as consultas padrões do sistema, ou pode ser a partir das consultas personalizadas, SQL. Eu vou criar um aqui, orçamento, e vou usar uma consulta padrão. Vamos lá. Ó, consulta padrão, ou consulta SQL. Qual é a consulta? É aqui que eu busco a consulta. Então, vamos lá. Eu quero a consulta de orçamentos, tá? E essa consulta, ela tem parâmetros? Então, se ela tiver parâmetros, aqui no painel, a gente carrega para que você já pré-defina para a criação da visão qual é o parâmetro que você quer, na verdade, de períodos ou de condição para analisar no gráfico. No caso de período de datas, é importante a gente trabalhar com o ano dinâmico, como eu comentei com vocês. Então, a gente construiria assim, ó, eu vou analisar os meus orçamentos a partir do dia 1º de cada ano. Então, vai ser, ó, dia fixo 1, tá? O mês, eu vou deixar o mês 1 também, para pegar o período inteiro, o anual, então mês 1. E o ano, eu vou trabalhar o ano atual. Poderia ser um ano anterior, um ano posterior. Então, aqui eu trabalho, ó, menos e mais, deixando essa visão mais abrangente ou mais restritiva, né? Aqui no nosso caso, eu vou trabalhar o ano atual. Isso vai funcionar se eu estiver analisando, né? Por exemplo, eu construí esse indicador o ano passado. Eu estou em 2026, esse indicador continua válido. Por quê? Ele vai trazer o ano atual e não um ano fixo. O período final vai ser o dia fixo, eu quero até o final do ano. Então, eu vou colocar aqui 31. O mês vai ser o mês 12, né? E o ano vai ser o ano atual, continuo no ano atual, ok? E os parâmetros dessa consulta, além do período, ele tem quais são os orçamentos que você quer analisar. Então, se eu posso analisar todos os orçamentos, somente os aprovados. Percebam que ele carregou os parâmetros da consulta aqui para você já pré-definir a visão da sua fonte de dados. Então, eu vou deixar todos os meus orçamentos aqui e vou salvar. Pronto, a minha fonte de dados já foi criada. Eu posso trabalhar diferentes fontes de dados, N fontes de dados, para criação dos meus indicadores. Eu vou criar mais uma com base numa consulta SQL agora, para vocês verem como funciona. Então, vou criar mais uma. E essa consulta é uma que eu já tenho montada, vai ser vendas por natureza. Olha só, consulta SQL. Então, se eu tenho uma consulta personalizada, é ela que eu vou usar. Eu seleciono aqui, dentre as minhas consultas personalizadas, aqui eu quero usar para minha fonte de dados. E os parâmetros também. Se na minha consulta SQL tiver parâmetros, ele vai carregar aqui para eu pré-definir. Eu vou fazer da mesma maneira que a consulta padrão. Eu vou trabalhar a emissão a partir do mês 1, ano atual, até o final do ano. E com isso, evita de eu ter que mexer no momento em que eu estou fazendo a consulta, porque eu deixei um período bem abrangente.
Se eu quisesse trabalhar mês a mês, então eu já tenho que pré-definir a fonte com o período que eu quero trabalhar, tá? Então, vamos trabalhar com essas duas fontes de dados anuais. Vou salvar aqui. E agora, o que eu vou trabalhar também? Já tenho a fonte de dados, eu vou construir o permissionamento. Então, quem vai poder visualizar esse meu indicador? Ora, é um indicador que tem a ver com a parte de vendas, com a parte comercial. Então, eu só poderia deixar assim de permissão a equipe, né, que tem interesse nesses dados. Então, em permissões, eu trabalho quem pode visualizar. Ele vai carregar aqui todos os perfis da minha base e eu falo: o comprador precisa visualizar esse painel? Não. A gente pode criar um indicador específico para a área de compras, né? Então, no caso do comercial, o comprador não vai ver. O financeiro vai poder visualizar? Pode ser que sim. A produção, não. A produção a gente vai ter, né, painéis específicos para a produção. E quem pode editar? No caso, eu vou poder editar, sei lá, um supervisor ou o administrador sempre vai poder visualizar e editar, por isso que ele nem consta aqui, tá? Agora, se mais algum perfil puder editar, puder criar, então eu marco aqui quem é, né? Quem tem essa atribuição, tá bom? Só de fechar já está configurado o permissionamento. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Em termos de fontes de dados e permissionamento? Então, são essas as configurações que nós temos para a construção. Agora, vamos, então, trabalhar os painéis. Onde que eu crio o meu painel? Aqui, ó, maisinho. E aqui eu tenho os tipos de painéis. Então, o meu card numérico, né? Aqui eu vou trabalhar meus KPIs, ou posso criar gráficos ou tabelas. Vamos começar com os cards numéricos. Criei, né? Selecionei o card numérico. Eu preciso, nesse botãozinho aqui de cima, ó, menuzinho, construir. Então, é a partir dele que eu vou construir. Seleciono qual é a fonte, vou começar com o meu orçamento, a minha fonte de orçamento. E eu posso atribuir um título. Eu vou colocar total de pedidos. Para compor o título, você tem também esse botão de variáveis, que vocês já conhecem. É um botão que está presente em várias partes do RP Flex. Então, percebam como a construção ela é simplificada, né? Então, vem aqui e seleciona a variável. A variável, ela é decorrente da sua consulta. Então, no título, eu posso trabalhar, ó, data, que vem dos meus parâmetros, tá? Essas são as possibilidades. Eu mostro ou não. Então, você pode habilitar ou suprimir a área de título. Fórmula, ele já sugere que você trabalhe com os campos numéricos. Como é um indicador numérico, ele busca aqui, dentro da sua consulta, o que você tem de campo numérico. No meu caso, ele trouxe na consulta de orçamento o valor bruto do orçamento. E o que eu quero fazer em termos de agrupamento do dado? Eu quero somar, eu quero fazer uma média, eu quero trazer o valor mínimo, o valor máximo, eu quero fazer uma contagem. Então, através desses atributos, eu construo o meu indicador, percebam? No meu caso, eu vou deixar aqui o SUM, mas você pode, inclusive, construir operadores. Eu não quero só
me restringir a um campo do sistema. Eu quero trabalhar com fórmulas. Então, se eu trabalhar com operadores matemáticos aqui, mais, menos, multiplicação, divisão, você pode criar, né, resultados para o KPI, tá? Vou trabalhar outra variável. Também é possível. Então, já tenho uma aqui. E dentro da consulta estão outros campos numéricos. Você pode dividir, né, por algum outro campo numérico, você pode somar, você pode subtrair e criar a sua visão de fórmula. Esse dado agrupado, ele vai ter decimais ou não? Se eu estou trabalhando uma quantidade, às vezes eu não quero ter a decimal, né? Então, está aqui à disposição para o número, você trabalhar decimal ou não. Você quer exibir como um número bruto ou ele é um valor? Então, você pode colocar moeda. Você quer mostrar o símbolo da moeda? Ou, sendo um número, você quer trabalhar como uma porcentagem, né? Então, você tem a possibilidade de formatar o que vem à frente do dado ou posterior ao dado. E os alertas, construir os alertas a partir de cores que chamam a atenção para o seu dado. Então, eu vou criar aqui um atributo de cor. Então, eu vou adicionar uma condição para coloração. Então, eu venho aqui, ó, e falo a condição. Vou adicionar a condição. Então, se o somatório do meu valor, né, for maior ou igual a, vamos supor aqui, 50 mil, a gente vai trabalhar que cor? Eu vou colocar aqui a cor que eu quero trabalhar. Ó, percebam que você tem a possibilidade de trabalhar a cor que você quiser e deixar o seu painel, né, com a sua identidade. Certo? Aqui a largura, pessoal, a gente pode trabalhar, ó, pequeno, mini, pequeno, médio, grande ou extra grande. Eu vou atribuir assim, ó, grande. E a altura, a gente pode, então, trabalhar também. Pode ser pequeno, médio e grande. Olha só. A minha base está sem orçamentos, por isso que eu não estou vendo nada aí. Eu vou entrar naquela outra tela, né? Naquele outro ambiente que eu já tenho dados para mostrar para vocês como que ficaria. Espera aí. Deixa eu voltar aqui e montar para vocês. Espera aí, deixa eu reiniciar. Vamos construir um novo aqui. Vou fazer o mesmo trabalho, tá? Para montar para vocês aqui. Está sem dado, não vai dar para a gente visualizar, né?
É bom porque vocês recapitulam. Fazer mais um. Vamos lá. Vamos ver se aqui eu tenho o dado. Peraí. Vou criar aqui, então, o total. Eu estou aqui com o indicador, né, e vou adicionar aqui uma condição. Então, se for maior ou igual a 50.000, eu quero trabalhar aqui um azulzinho RP Flex. Aqui eu tenho dado, tá vendo? E a largura, a gente pode trabalhar esses tamanhos, ó. Extra grande, ocupa tudo, e a altura também, tá? Eu posso trabalhar uma altura, peguei a mesma coisa, né? A altura menor e a largura maior, tá? Muito bem, pessoal. Então, vou fazer aqui nessa base que aqui eu tenho os dados. Vamos ver agora um outro tipo de indicador que a gente pode construir. Eu vou voltar aqui para a gente se basear, tá? Vamos ver esse aqui, ó. Ó, esse daqui já está montadinho, tá? Vamos nos basear nesse. Para a gente fazer. Vou criar agora um tipo de indicador gráfico. E vou trabalhar com gráfico de barras. Então, vamos lá. Então, eu vou adicionar mais um aqui. Indicador gráfico. Vou selecionar a minha fonte de dados. Então, eu venho aqui, ó, vou escolher orçamento. E o meu indicador vai ser total. Vou pegar aqui, ó, a colinha, ó, total orçado mensal. Certo? Aqui estão os tipos de gráficos. A gente vai começar com o de barras. Você pode também trabalhar as variáveis, mostrar título ou não. Nesse caso aqui, a gente não trouxe variáveis, porque ele vai ser ao longo do ano, né? Mês a mês. Como que eu trabalho os eixos, os valores? Então, você vem aqui, ou avança aqui, ó. O eixo, eu vou olhar mês a mês, então vai ser por emissão.
Então, no eixo X, eu quero trabalhar a emissão. Eu posso pesquisar, ó, aqui, a emissão. Só que essa emissão, eu não quero dia a dia. Eu quero essa emissão agrupada por mês. Então, todos os dias do mês eu quero a visão. Como que eu trabalho isso, né? A minha consulta, ela tá diária. Então, eu clico aqui, ó, na minha categoria e eu vou trabalhar esse dado. Eu vou fazer assim, ó, eu excluo aquele, venho nessa chave de boca aqui, ó, e vou pegar a função que está disponível nessa tela. Então, eu posso trabalhar por data mês, né? Bimestral, trimestral, semestral. No caso, eu quero o mês. O mês do quê? De que campo? Então, eu coloco aqui no meio do parênteses a função, né? E vou puxar a variável que eu quero visualizar o mês. No meu caso, vai ser a emissão. Tá vendo? Ó? E aí eu já vou agrupar os orçamentos de forma mensal. O que eu quero analisar? Eu quero analisar o valor, né? Qual é o campo numérico que eu vou olhar no gráfico? Vou pegar aqui o orçamento bruto, certo? Depois a gente vai fazer um com agrupador, tá? Por vendedor. No caso, esse orçamento bruto, eu posso ter transformação. Ó, como é um campo numérico, eu posso trabalhar com moeda, número, tá? Aqui em opções, você constrói as cores. Quais são as cores das barras que você quer visualizar? Eu vou trabalhar aqui tudo no tom de azul, bem RP Flex. Então, para cada série, dependendo da quantidade de séries que você tiver, são as cores que você vai trabalhar ali nas barrinhas, né? Trabalhar um azul mais escuro. Aqui a gente pode trabalhar um azul mais forte, certo? E para cada barra, para cada série, qual é a cor que você quer visualizar. Se eu tivesse agrupadores, ele também permitiria que eu colocasse legendas para saber a cor, né, correspondente a cada um dos itens, cada uma das séries. No meu caso, esse gráfico, ele não tem agrupador, ele não tem série. Então, não vamos visualizar a legenda nesse momento. Eu vou salvar e olha só, já está aqui, são 2 meses, né, deste ano, então ele está me trazendo até então, mês de janeiro e o mês de fevereiro. E eu posso também mexer com a largura e a altura, tá? Vamos construir mais um. Vamos agora trabalhar com séries. Vamos ver como que ficaria o detalhamento com séries. É mais um gráfico que eu vou criar. A visão vai ser aí a fonte de dados ainda orçamento, coluna, e esse a gente vai criar total mensal por vendedor. Como que vai ser a construção dos eixos, né? Então, a mesma coisa, vou trabalhar aqui a emissão. Essa emissão eu posso ter aqui construída por função. Então, eu crio uma visão por mês. O valor e agora eu vou ter um agrupador que vai ter a série o vendedor. Agora sim, com o vendedor, com as barras agrupadas,
a gente vai mostrar as legendas. E aí eu tenho o posicionamento da legenda, se eu quero à direita, à esquerda, em cima, abaixo do gráfico. Para cada vendedor, então, você atribui um colorido. Eu não sei quantos vendedores eu tenho. Essa base. Você pode colocar aqui a cor em hexa também, né? Tá lá. Olha só. Então, agora ele já traz cada um dos vendedores o quanto que contribuiu mensalmente para as vendas, tá vendo? Ó, aqui eu tenho o total, né? E aqui detalhado por vendedor, certo? Ok? Vamos analisar mais um tipo de gráfico. Vamos construir agora um de pizza, um comparativo, e a partir da fonte de dados da consulta SQL. Vamos lá. Mais um gráfico. Vendas por natureza. Esse vem da consulta SQL. Vai ter tipo pizza. Então, eu vou construir aqui, ó, vendas por segmento. Por natureza, né? Ele traz quais são os campos da consulta. No meu caso, eu quero ver exatamente a natureza, né? E o valor faturado. Também escolho as cores de cada uma das séries. Tá aqui, ó, vendas por segmento. Então, para cada natureza, né, ele me mostra a proporção do total de vendas, tá? Tá faltando um tipo de gráfico que é de linha. Então, vamos criar um de linha, que é uma tendência, né? Vamos lá. Aqui, a gente está criando vendas por vendedor. Vamos lá. De linhas. Poderia ser vendas do ano, né? Também eu veria a tendência. Aqui a gente vai ter por mês a tendência, né? Eu quero analisar a tendência das vendas por vendedor. A mesma coisa. Tirar o mês. O valor. Ó, só de arrastar, você já joga para lá. Bem facinho, né, pessoal? E aqui as opções, as cores, né? Que vocês vão atribuir para cada vendedor, tá? Aqui é legal deixar bem diferente, né? Porque você tem uma visão mais específica de cada um. Eu gosto muito do rosa. Tá lá, ó. A tendência por vendedor. Tem um aqui que está caindo, né? Tem um aqui que está baixando. Não foi um bom mês de venda, né? Esse aqui, ó,
praticamente nada, tá? Bom, eu acho que nós trabalhamos todos os tipos de gráficos. Ah, não, falta um, que é o de barras horizontais. Vamos criar mais um, então, só para a gente ver esse tipo de gráfico. Orçamentos, barras horizontais. Esse vai ser vendedor por quantidade orçada anual. Como que eles estão trabalhando a venda em termos de quantidade. No caso, a gente está analisando o vendedor e a quantidade de orçamentos, né? Quantidade de orçamentos, não, quantidade orçada mesmo, de quantidade de itens. A gente pode mexer nas séries, né? Como são barras, ele atribui, e cada barra está numa raia, ele atribui uma única cor para todas. E você faz um comparativo, né? Mais claro dessa maneira, porque ela vai ficar na horizontal, ok? Agora sim, a gente trabalhou todos os tipos de gráficos que estão à nossa disposição. E vamos para o último tipo de indicador, que são as tabelas. As tabelas, elas trazem maior detalhamento do dado, né? Então, eu vou criar aqui as tabelas para vocês conhecerem o processo. Vai ser uma tabela de total orçado anual por vendedor. Então, vamos lá. Tabelas. Eu tenho aqui os campos da minha consulta. Eu pesquiso o campo que eu quero e marco o que eu quero levar para a tabela. A princípio, estão todos marcados. Eu posso desmarcar e pesquisar um específico e marcar somente ele. Então, eu quero o vendedor, né? E, no caso, vai ser o valor, né? O valor orçado. Então, pesquiso aqui o valor. Também atribuo um nome, né? Vamos colocar total orçado anual. Como é uma tabela, ela está já sumarizada. O que eu tenho de recursos para trabalhar a visão da tabela? Eu posso agrupar, é o que eu quero, né? Eu quero ter uma visão agrupada por vendedor. Na consulta de orçamento, eu tenho todas as vendas que estão acontecendo dos pedidos, né? Vendedor a vendedor, mas eu quero que ele sumarize. Então, eu vou agrupar aqui, ó, pesquiso pelo campo. Eu quero o agrupamento por vendedor. E vamos organizar o dado de forma ordenada. Vamos ver como é que ele colocou aqui a ordenação. Se for por vendedor ou valor, podia ser por valor, né? Para você criar um ranking, tá? Ele criou uma organização por vendedor mesmo, não deu valor para o total vendido, tá? Então, vendedor. Salvei. Aqui está. Tem algum orçamento
que provavelmente eu não relacionei nenhum vendedor. Então, ele está sem atribuição, tá? Vamos criar mais uma tabela que amplie aí a nossa visão. Vamos lá. Mais uma tabela. Orçamento, só para fechar, né? Como que se cria, ó, vamos fazer essa daqui, ó. Maiores orçamentos por cliente. Então, a gente vai puxar. Eu vou puxar aqui, ó. Quem é o cliente? Que mais? A gente vai pegar o vendedor. Vamos puxar também o valor orçado. E a quantidade orçada por cliente, né? Certo? E nessa segunda aba, você vai agrupar. Então, se é por cliente, vamos agrupar por cliente. Eu acredito que ele esteja agrupando por cliente, né? Cliente. E vai ordenar por valor. Só que o valor, eu quero que ele seja invertido, né? Do maior para o menor. Você pode fazer uma inversão, tá? Ou do menor para o maior. Aqui, a gente trabalha na largura extra grande. Ó. E pronto, pessoal. A gente explorou todos os tipos possíveis de indicadores. Então, vocês viram o numérico, né? Todos os tipos de gráficos, e qual a ideia de trabalhar, né? A visão de cada um deles, e a montagem dos recursos das tabelas, ok? É simplesinho, né? O trabalho dos widgets não é difícil. A gente tem toda a documentação à disposição lá no Docs, então, para quem, né, quer aprender, quer montar os widgets, também já estão no Docs, toda a documentação, com os gifzinhos animados. E a gente tem uma novidade, que está em breve, a gente vai disponibilizar em produção. Vocês vão poder trabalhar os widgets deixando eles no próprio desktop, na tela inicial do sistema. Olha que bacana. Ele vai ser um widget de indicador, né? Então, a gente traz os indicadores, o painel de indicadores, lá para a tela inicial do sistema. Eu estou aqui no ambiente, né? Eu mostrei para vocês, eu demonstrei para vocês a construção do painel de indicadores já nesse ambiente que a gente está fazendo toda a parte dos testes, e eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Então, em breve, vocês vão ver essa possibilidade de trabalhar os indicadores na própria tela inicial, que fica bem bacana. Ó, aqui vocês vão ver esses botõezinhos, tá? Então, eu quero criar um indicador com painel, né? Um widget de indicador, eu clico aqui e eu vou ter acesso, então, aos widgets. No caso do painel, ele está aqui no último, ó. Eu vou arrastar, eu posso ter até 6 painéis criados na minha
tela inicial, no meu desktop. Eu arrasto ele, eu vou arrastar ele aqui para minha tela inicial. E aqui eu seleciono o widget que eu quero ver. No meu caso, eu vou pegar aqui o treinamento, que foi o que a gente construiu agora, certo? Vou salvar aqui, ó. E eu trago para minha tela inicial o meu widget, ó. Olha que bacana. Então, ele pode estar como sua tela de abertura aí do sistema. Então, o usuário, né, principalmente o pessoal de financeiro, de vendas, o gestor, ele entra no sistema e já vai ter acesso ao painel de indicadores que ele precisa acompanhar para a gestão, né, da sua área, do seu trabalho, ok? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês em termos de conhecimento hoje, né? Eu agradeço a participação de todos. Queria saber se tem mais alguma questão, algo que vocês precisam de algum esclarecimento. A gente vai divulgar em breve os próximos treinamentos. O Léo está aí com a gente, acompanhando. Então, semana que vem já tem novos treinamentos. A ideia é que na semana que vem a gente fale de notas de débito, de IBS e CBS, que é um tema que nós não tratamos, né? E vocês, então, vão conhecer, né, na próxima semana, essa funcionalidade, ok? Nota de débito sobre pagamento antecipado. É isso que a gente traz no próximo mês. Vão ter outros temas que o pessoal do marketing vai divulgar e vocês vão ter a possibilidade de ir acompanhando semanalmente, ok? Então, agradeço aí a participação de todos e até o próximo encontro semana que vem. Um bom dia a todos.